Meus amores, sejam bem-vindos em mais um episódio do Papo 40 Mais com a doutora Aline Gutierrez. E hoje vamos falar sobre os primeiros sinais do climatério. Não perca esse episódio, porque ele está fantástico. E hoje vamos falar sobre um assunto onde todas as mulheres irão passar, o climatério. E para esse bate-papo eu tenho duas mulheres fantásticas, Paty Silva e Rejane Rivière do Elas em Fases. Meninas, que prazer tê-las aqui comigo. Demorou esse nosso encontro, né? Nós marcamos, desmarcamos e quero fazer também um adendo. Quem deu o nome ao programa foi a Rejane, né, Rejane? E hoje é aniversário da Rejane. É verdade. A gente discutindo no nosso grupo, qual é o melhor por nome, tudo, a gente... Saiu o Papo 40 Mais. Exato. Não, tu tava na maca quando saiu o nome. Eu tava te atendendo. É verdade. E aí tinha vários nomes. Aí tu falou, amiga, Papo 40 Mais. E eu botei lá no grupo e foi o nome do nosso programa. É Papo 40 Mais. E quem deu o nome foi tu, Rejane. Então, meninas, se apresentem aí para o nosso público. Paty. Bom, sou a Paty Silva, tenho 53 anos, quase 54, né? E há 4 anos eu já estou na fase do pós-menopausa, né? Então, já passei aí várias fases, altos e baixos, climatério, perimenopausa. E sigo. Eu sou Rejane Rivière, eu tô com 48 anos hoje. E estou ainda no climatério, né? Perimenopausa. E passando por toda essa montanha russa que é, tipo, o que vai acontecer hoje? Qual é a novidade dessa semana? Exato. Né? Nessa corrente aí hormonal que é. Exato. E me conta um pouquinho do projeto que vocês têm, que eu já fiz algumas participações também do Elas em Fase. Conta um pouquinho, chama aí o nosso público também para seguir aí o Instagram de vocês. O Elas em 4 Fases surgiu porque são amigas em fases diferentes da menopausa, né? Começou com climatério, perimenopausa, tem a menopausa precoce também, que não pôde vir. E no meu caso, pós-menopausa. Então, cada uma no seu momento, passando o seu perrengue. Então, quando a gente se encontra, é muito engraçado, porque a gente fica falando sobre... A gente troca nossas figurinhas. E aí surgiu o programa, então, Sim, a gente tem o nosso Instagram, né? E a gente também tem uma live no YouTube, né? Que é uma vez por semana, que a gente conversa sobre isso. Relacionamento, as fases. Cada bate-papo. Tudo. A gente chama a Aline para conversar com a gente várias coisas sobre sexualidade. Então, cada programa um tema e aquele bate-papo para a gente trocar essa figurinha, o que é muito importante, porque a gente não sabe o que está acontecendo, então cada uma... E eu quero que vocês, para a gente iniciar o nosso programa, então, qual foi o primeiro sinal que fez vocês perceberem, eu estou entrando no climatério, algo está mudando em mim? Paty, como é que foi esse teu primeiro contato? Bom, na verdade, menopausa ainda é cercada de tabus. Hoje se fala muito mais, mas eu lembro que quando eu entrei, hoje eu sei, né? Hoje eu tenho essa consciência que eu tive muitos sintomas, mas é claro que eu não fazia ideia, porque na verdade os sintomas passam de 100, mas tiveram 2 que realmente foram um alerta vermelho de que algo estava acontecendo comigo. Foi a queda de cabelo e a pele extremamente ressecada. E tu, Rejane? O meu, sabe que eu estava pensando hoje nisso? Hoje eu tenho certeza que o meu foi a visão. Aos 40 e poucos, assim, eu bordava, hoje eu bordo pouco, né? Mas eu bordava muito e eu comecei a não conseguir encaixar a agulha, a linha na agulha. E eu não tinha me tocado que era essa mudança. Turva. A gente só pensa assim, a visão cansada, mas não liga como um sintoma. E o cabelo, como aconteceu junto com um emagrecimento, uma fase de emagrecimento, a pandemia, eu não associei. E hoje eu tenho certeza que também foi um dos primeiros sintomas. Então, cabelo e a visão. Essa era a minha próxima pergunta, né? Vocês demoraram a associar esses sintomas, tipo, tá caindo o meu cabelo. O meu caso foi queda de cabelo. Queda de cabelo e o meu sono. Eu chegava em casa extremamente cansada e meio que eu dormia no sofá. Ia pra cama, depois dava 3 horas da manhã, eu estava assim, né? Acordada, em alerta total. Mas eu demorei um tempinho para fazer essa associação
sintoma, climatério. Vocês demoraram para fazer essa ligação? Eu, na verdade, eu passei, né, eu tive aquele episódio de uma consulta ginecológica, meus exames tudo ok, tudo perfeito, a médica, não, tá tudo ótimo contigo, enfim, aí passaram-se alguns meses, e nisso eu já tinha sintomas, só que eu não fazia ideia, eu também tive insônia de manutenção, alterações de humor, eu não me reconhecia, porque a frase típica de mulheres nessa fase, gente, eu não me reconheço, isso já é um sintoma, essa frase já é muito típica. Então, aí foi a queda de cabelo. Teve que vir a queda, porque foi algo absurdo. Eu achei que eu estava com uma doença grave, até porque fazia pouco tempo que eu tinha feito exames, assim, gente, mas como pode? Eu estava tudo bem. Então, foi aí que eu descobri a minha médica e descobri que essa queda realmente absurda estava foi associada por conta da menopausa que já estava chegando. E a minha sorte foi ter a Paty. É verdade, porque assim, eu conheci a Paty acho com 44. E eu já estava com alguns sintomas, tipo queda de cabelo, um pouco de variação de humor, a secura tanto vaginal como da pele. A minha pele até não secou tanto, mas a secura vaginal teve muito. Sim. E comecei a seguir a Paty por causa do relacionamento dela e comecei a ver os toques que ela dava. E ela falava as coisas, eu disse, eu tenho isso. Eu tô sentindo isso. Por que a minha ginecologista não falou nada disso para mim? Aí eu comecei a procurar ajuda. E aí veio a alteração de humor, tipo, do nada, eu nunca fui chorona, do nada eu estava chorando por qualquer coisa. Nunca fui sensívelzinha, assim, não, comecei a chorar por qualquer coisa, comecei a brigar por qualquer coisa. E aí ainda estou nessa fase, nessa oscilação. De estudar o que eu tenho que tomar, né, porque eu ainda menstruo, né? Sim. Então, tô ainda visualizando, mas muito porque a Paty me ajudou com os conselhos dela no Instagram. E qual foi, assim, o sintoma que impactou mais a vida de vocês em relação ao trabalho, o relacionamento de amizade, vida afetiva? Qual foi, assim, autoestima? Nossa, não tô me gostando hoje. Qual foi, assim, o start? Nossa, não tá me fazendo bem esse sintoma. Para mim, é a procrastinação e a memória. É a mistura dos dois. A névoa mental. Os dois são o que mais impactam, né? Eu tô, assim, melhorei muito, sim, mas eu ainda tenho muito o que melhorar. Isso porque eu tenho um estilo de vida saudável, né? Então, eu já entendi que eu tenho que, sabe, criar certas rotinas diferentes, da forma que eu preciso focar. Mas é meio complicado, porque o que eu tinha, eu já procrastinava. Aí, com a chegada da menopausa, e isso é confirmado que é um sintoma também, exato, potencializou. Porque é bem isso, né? O que a gente tem ali, né? Aquele gatilhinho negativo, a menopausa, carimba. O meu foi o humor, de eu ficar braba com qualquer coisa, isso atrapalhou muito. Do meu marido ter dito assim, não, olha, vou te levar, eu pedi indicação para o meu psiquiatra de uma psiquiatra para você. Eu fui procurar psiquiatra porque eu estava muito nervosa, eu estava brigando por qualquer coisa, eu estava com depressão, eu não sabia o que era. Até a minha psiquiatra virou para mim e falou assim, não, você não tem problema psiquiátrico, o teu problema é hormonal. Ainda bem que a gente acha médicos, exato, né, Mas tu fazia o uso de anticoncepcional nesse período? Não, porque potencializa muito a questão do humor, o uso do anticoncepcional, é impressionante. Eu tirei todos os anticoncepcionais com 40, então assim, o que aconteceu? Aos 40 eu parei com todos os anticoncepcionais e emagreci muito, então algumas coisas foram mascaradas por essa variação, sim, né, porque eu comecei a menstruar, que eu não estava menstruando, mas eu usava DIU, então eu não menstruava. E aí eu comecei a fazer tabelinha certinho para me orientar, até por mim, porque não era nem pelo meu marido. Mas o meu estresse e a névoa mental, eu cheguei a perder emprego, né? Por causa de memória. Eu cheguei a perder o meu emprego por causa de memória. Da minha chefe virar e falar assim, mas como é que você não lembra? E eu não lembro, eu precisava anotar tudo. Até hoje eu anoto tudo por, né? Precaução. Sim, que é uma maneira que tu tem até mesmo de gravar aquele assunto, aquela tarefa. De estar tudo ali, porque a memória também chegou. Eu não tive problema com o relacionamento de separação, essas coisas, mas com o emprego. Eu cheguei a perder o emprego por causa disso. Eu tive justamente a minha separação. Eu também. Antes eu tive a separação, mas foi climatério. Eu já estava no climatério. E realmente eu estava naquela fase que eu não me reconhecia. Mas é que, na verdade,
Foi até bom porque realmente eu precisava me separar. Tem coisa que ajuda. É aquela coisa assim, não sou eu, né? Parece que é uma outra pessoa que toma conta da gente. Máscaras, sai todas as máscaras. Tudo que estava ali, assim, que aparece bonito. Não, sai toda a tinta, tudo que estava maquiando. É assim, é preto no branco, você quer assim, é desse jeito. Exato. E aí vem a decisão, não, eu quero, eu não quero. Sabe que eu assisti no filme Meu Nome é Agneta, quando ela toma essa decisão de viajar, vou fazer, sabe, com a cara e a coragem, eu me vi nela porque foi essa atitude que eu tomei quando eu decidi divorciar. Eu não pensei em nada. E eu ouvi a mesma frase que o marido dela falou para ela, você vai se arrepender e você vai voltar. Não. Quando começou assim os primeiros sintomas do climatério, eu descobri um hipotireoidismo. Porque o climatério tem muito a ver, essa oscilação hormonal é afetado muito pela tireoide. E aí eu comecei com a pele um pouco mais ressecada, a queda de cabelo, e aí eu comecei a suplementar, né, os hormônios da tireoide, as coisas começaram a se estabilizar. Só que a minha separação foi justamente na pandemia, 2020. Então vai fazer 6 anos que eu me separei. E foi quando eu entrei no climatério. Quer dizer, eu já estava lembrando que o climatério, ele inicia em torno de 38, 40 anos. As pessoas mais novas, nós aqui, né, que já temos mais, eu tenho 48, Rejane já entrou também, não associam climatério à idade antes de 40. Só que isso é muito importante porque os primeiros sintomas acontecem, né, em 37, 38, e a gente vai passando despercebido por aquilo, porque não é ensinado pra gente dessa flutuação hormonal ou de um sangramento mais acentuado, é sinal de um climatério, porque os hormônios não estão equilibrados, uma noite de sono ruim, um estresse, tudo isso, né, nesse período é a entrada. E eu me separei justamente. E você comentou agora, não foi ensinado. Eu fico pensando hoje com a gente, né, tem uma gama de informação, né? A gente hoje consegue conversar. Sim. Coitada das nossas mães, que não tinham nada disso e passaram por tudo isso sem informação. Exato. Eu me lembro que quando a minha mãe entrou no climatério com 40 anos, a minha mãe entrou na menopausa. E prescreveram para ela Livial, nunca me esqueço. Caríssimo, tibolona, né? Que é um fitoestrógeno usado antigamente, muito caro. E as nossas mães não tiveram esse suporte que nós temos hoje de reposição hormonal bioidêntica. Foi aí que, quando eu me separei e que eu vi que eu estava assim no climatério, eu comecei a fazer cursos na pandemia, trancada em casa, recém-separada, comecei a estudar, descobri os hormônios bioidênticos e foi quando eu comecei a fazer a reposição hormonal. Se vocês pegarem a minha foto de 2020, eu sou outra pessoa hoje. E não é por procedimento estético, mas é uma alegria no olhar diferente por causa da minha reposição hormonal. Porque eu sinto que quando eu fico sem reposição, um estrógeno ou uma progesterona, eu já oscilo de humor. Né? E parece que a tua expressão já fica mais fadigada, mais cansada. E a reposição hormonal é fundamental para a mulher. Eu digo que eu digo que é qualidade de vida. É qualidade de vida. Isso. Sim. Né? Nossa, eu também não fico sem, eu sou outra. Eu tenho muito mais disposição, força e todos os aspectos. E nós somos outra pessoa com reposição e sem reposição. Eu que ainda estou na fase, eu estou com uma parte ainda da reposição só há 3, 4 meses, eu sinto já a diferença desses 3, 4 meses, né? Eu estou desde janeiro, acho. Janeiro ou fevereiro que eu comecei a tomar. Mas é só uma parte, não consigo ainda tomar tudo por causa de outras coisas que a gente está lembrando, estudando. Né, que a Rejane está no início da reposição. Não, ainda a minha tabelinha funciona. Ainda tá eu tudo... já estou entrando já na menopausa, já estou há 10 meses já sem
sem menstruar, já tá tive certinho. agora um escape. sangramento, um escape, mas já tá ali há 10 meses, daqui mais um pouco, sim, já estarei na menopausa. E a Paty já tá 4, né, Já Paty? tô 4 no pós-menopausa. No pós-menopausa. E tu Então, assim, associa bem com o da tua fases. mãe, Aline? Hã? Tu associa com o da tua mãe? Tu sabe quando tua mãe entrou na menopausa? A mãe entrou com 40, 41, então mais ou por isso menos. que o teu... a minha entrou com 53, então E foi eu tô aí que achando ligou que o o meu meu ainda alerta. vou demorar um pouquinho. Não dá pra segundo- ver muito, mas parece que sim. Segundo estudos, tem a ver Tem a ver com a idade. mãe. Sim. Eu entrei com a mesma idade. A minha mãe engravidou de mim na perimenopausa. Ela disse que eu sou fruto da menopausa. A rapa do tacho. É que na época ela não tinha noção, então ela estava naquela fase que hora a menstruação vinha, hora não vinha. Se bem que a minha mãe vivia mais grávida do que menstruava, mas tudo Nem bem. lembrava. E então foi nessa transição menopausal que a minha mãe engravidou de mim. Então eu entrei na menopausa praticamente com a mesma idade que a minha mãe. Vocês perceberam mudanças, tipo, no rosto, no corpo, na pele, durante essa fase? A Paty sentiu a pele mais ressecada, né? Qual foram as mudanças que vocês sentiram nessa fase inicial ali do climatério? A minha foi na pele, que foi algo absurdo, eu me lembro. Eu sempre tive o hábito de me hidratar. E esse sintoma aconteceu numa fase que eu já tinha um estilo de vida saudável, então isso chamou a atenção. Sim, né? tu já estava se cuidando. Eu já estava, desde os 40, enfim, e eu lembro perfeitamente que uma manhã eu acordei, quando eu olhei para minha canela, a canela estava branca. Sabe, Totalmente aquele ressecada. ressecado. E coçava absurdamente a canela, essa região aqui da canela e panturrilha e braço. Eu lembro que eu fazia assim, esfaregava Eu ainda a minha sinto pele. muita coceira no braço. Eu sentia Muita. demais. Ainda mais no inverno, que a gente está sempre de manga. Eu acho que, não sei se a gente, com o roçar também, dá uma Sim. desidratada. Eu sei que eu estou sempre meio coçando também, que é um sintoma, né? É um sintoma. A Eu coceira, tive isso. a coceira do tive. corpo é um sintoma. E isso eu sinto. E eu senti também aqui, né? Que eu vou lá na Lili, mas senti que deu uma caída. Todo mundo fazendo botox, estimulador, todo mundo Eu subindo. derretimentozinho básico, assim, e o olho muito seco. Eu tive também essa olho incorporação. Esse seco. episódio da pele seca, para mim foi muito assim engraçado e eu não havia parado para pensar nisso. Em janeiro de 2025, eu menstruei normalmente. Em fevereiro, eu não menstruei. E eu comecei com uma coceira no corpo e eu estava na praia, só que eu me coçava inteira. Eu disse, pronto, peguei uma sarna na praia. A Rossana que chegou a tomar remédio de Eu tomei A Rossana, que é a nossa colega lá do Elas em Fases, a Rossana tomou remédio Eu achei que eu tivesse com uma crise de urticária. Eu tomei um antialérgico, não passou. Aí eu peguei e tomei um vermífugo. Tomei achando que era bom. Tô com sarna, comprei permetrina. Eu dormia com permetrina 3 noites. Meu Deus do céu. Não passa coceira. E eu me coçava inteira. Ficava toda arranhada por causa da unha grande. Aí eu disse, Aline, pelo amor de Deus, é a falta do estradiol. Daí, tipo assim, tá acontecendo contigo e tu não conseguiu depois de 10 dias. Eu disse, é o estradiol. Eu fui lá, dosei estradiol, aumentei a minha dosagem de estradiol e foi assim, 2 dias, tirou com a mão a coceira. É impressionante, Não. né? A minha pele Que é, também, outra. Apesar de hoje, né? Quase 54 anos, menos colágeno, aí vai uns 30% a menos. Mas aí eu cuido, eu já entendi que não é qualquer hidratante que eu posso usar. Exato. Os cuidados hoje de pós-menopausa é muito diferente de quando eu tinha a idade da Rejane. Então, é isso. E a gente vai se adaptando, né? O importante eu sempre falo para as minhas seguidoras, a gente tem que estar atento aos sinais do nosso corpo. Não podemos normalizar nada. Tipo, agora eu tô nessa fase que tudo me incomoda em relação a gases, né? Eu até fiz um vídeo brincando sobre isso. Hoje o vídeo. E eu achei muito engraçado, eu conversando com o meu médico, até eu vou fazer os exames, porque eu não tenho, assim, desconforto abdominal, eu não fico inchada, sabe? Tem gente que fica, que eu comi, deve ser o glúten, eu não tenho isso. Não tenho mesmo. Mas é que dependendo o tipo do alimento, eu fico, sabe? A barriga começa a fazer barulhos, assim, estranhos. Eu digo, gente, o que é isso? E em que momento vocês decidiram, eu preciso procurar um profissional? Ou para fazer reposição, ou um profissional da estética, para poder... A gente sabe que o derretimento facial é o que mais incomoda a mulher no climatério, né? Então começa aquele olhar de cansado,
a pele derretendo, né? O que mais? E eu sempre, quando os pacientes chegam na clínica, eu sempre digo, vamos ter que dosar estradiol. Vamos ver como é que tá, porque o estradiol é quem faz toda a lubrificação do globo ocular, da pele, do colágeno, manutenção de elastina. Cérebro também. Tudo, a névoa mental, né? E também tem a questão da progesterona, a gente poder descansar, se desligar para poder ligar no outro dia, né? Como é que vocês decidiram? Preciso procurar um profissional da saúde para poder me tratar? Eu comecei com a queda de cabelo, daí foi aí que eu mudei de ginecologista, e eu comecei aí os tratamentos faciais, foi bem nessa fase também, porque uma coisa acabou levando a outra, né? Pele mais seca, derretimento, foi aí que eu fui inserida no mundo do Botox. O mundo do Botox é um caminho sem fim, e agora né? a gente não fica mais. A gente não fica. Tu sabe que comigo, eu tenho uma amiga, né, de faculdade que ela já usa Botox desde, acho que dos 30 e poucos antes, porque ela sempre foi muito expressiva, então ela sempre teve aquelas linhas de expressão na testa. E eu nunca tive, era muito difícil. Ela fazia, faz assim, eu não tinha nada. E ela falou, não, eu faço, e ela já estava fazendo. Então, quando eu comecei a notar, e eu tenho um olhar meio caidinho, né? Eu descobri que o Botox dava uma levantada. Aí eu dá uma arqueadinha da sobrancelha. Eu comecei no Botox para arquear a sobrancelha, antes mesmo de sentir as rugas, o derretimento. Sim. Quando eu emagreci 20 quilos, tudo isso derreteu. Aí eu comecei com bioestimulador de colágeno junto com coisa. E eu nunca tive muita boca, né? Então, eu também fui atrás do preenchimento labial. Então, foi umas coisas que, quando eu cheguei no climatério, eu já estava fazendo. Eram coisas que já estavam na minha rotina, porque por essas outras causas, né? Mas o emagrecimento deu uma boa derretida e eu fui atrás. Eu vou te dizer que eu me olhava no espelho, como eu tenho pouca contração no front, né, na testa, e foi um amigo, estava dando aula lá na escola, vem que nós vamos te fazer um botox, eu vou te botocar. Eu disse, não, Thiago, tu não vai, nem precisa. Não vai, eu não preciso. A hora que deu os 15 dias e fechou o tempo, assim, do botox, que ele realmente fixou, eu também não consigo mais ficar sem. Eu estava comentando até com a Maria Paula hoje de manhã, fiz botox em fevereiro, março, abril, maio, já está quase na hora. Eu já recebi da Eu vi Clínica que começou a cair já a caldinha da sobrancelha. Cair a cauda da sobrancelha, pelo amor de Deus, não dá, a gente tem que estar sempre com o olhar aberto, né? Então tá, meninas. E assim, pra gente começar a fechar o nosso programa, né? Se vocês pudessem dar um conselho, né, para as mulheres que estão aqui nos assistindo, por onde elas devem começar a se cuidar? Qual é o conselho que vocês vão dar? Bom, 40, eu falo muito para as minhas seguidoras que 40 é o ponto de partida. Tudo começa pelo estilo de vida saudável, não adianta. Nada faz milagre sozinho, não adianta tu querer fazer botox, tratamento estético, se tu mal bebe água. Exato. Então, tudo começa pela proteína, faz bioestimulador de colágeno, não come proteína suficiente. Alimentação, praticar atividade física, beber água e sono de qualidade. E entendam que a partir dos 40 anos também é o climatério, então não adianta fazer isso. Informação é tudo. E o meu conselho também é, preste atenção em você. É o que eu ia comecei dizer, a fazer tipo um diário, tá? Não necessariamente precisa escrever, mas no final do dia, a gente pensar assim, tá, o que foi de diferente hoje? O que mudou? Até para que a gente faz, né, o anual da consulta ginecológica, mas quando você chegar na frente do teu médico, né, ou seja, o seu clínico geral, ou seja, o seu ginecologista ou endócrino, você saber como é que tu tá e o que você passou nesse período. O que está mudando, o que você precisa de ajuda, porque isso vai orientar também o teu médico a ti, porque os exames não falam muita coisa. Exato. O exame não fala nada, o meu exame está tudo lindo. Eu fiz o exame agora, faz É o que eu sempre 2 digo semanas. para os pacientes, preste atenção nos sinais. Isso. Os sinais que o teu corpo está emitindo. Hoje eu acordei cansada. Por que eu estou acordando cansada? Por que eu estou com um zumbido no ouvido? Por que eu estou com coceira no ouvido? Coceira no ouvido, gente. Por que na relação eu não estou mais lubrificando como eu estava mês passado? Por que a relação está dolorosa? Por que o meu libido baixou? Então, são vários sintomas, né, associados aí ao climatério que a gente tem que prestar atenção. Se a gente não presta atenção, e outra coisa que eu sempre comento com minhas pacientes, se olhem.
olhem a vulva, inspecionem a vulva. Espelhinho. Olhem com espelhinho para ver se está tendo mudança, se está ficando mais flácida a vulva, o porquê que está acontecendo essa flacidez e levar isso, bem como tu falou, um diário, um relatório para o seu médico. E entender que muitas vezes os exames laboratoriais não vão sinalizar o climatério e a menopausa. Pesquisa os sintomas. A gente estava conversando da coceira no ouvido. Tipo, é um sintoma, mas nem todo mundo sabe. Às vezes você está com aquela coceira, tu acha que é outra coisa. Então, assim, tenta se orientar com quais são os sintomas para ver, assim, faz aquela tabelinha. Tenho, não tenho. E aí leva a coceira no olho, né? A gente coça muito o olho. O conselho que eu daria é assim, a primeira coisa, entenda o que é menopausa, o que significa menopausa, o que é climatério, o que é perimenopausa. Se tu busca essa informação, que é o início de tudo, quando tu busca menopausa, já entram os sintomas. Gente, são mais de 100. E não tenha vergonha de conversar com as amigas e de falar que tem, de se abrir com os companheiros também. Exato, eu ia dizer, é muito importante, o parceiro tem que porque saber. o homem, muitas vezes, eles não sabem desses sintomas. Então, o teu parceiro não sabe. Tu vê, o meu me mandou pro psiquiatra, porque ele achava que era outra coisa. Exato. Tu tá depressiva, eu acabei me separando, Paty também. Tem que conversar. E, de repente, tendo uma conversa com o parceiro, dizer, olha, eu tô estranha hoje, não tô com vontade de ter uma relação. Ou, opa, desculpa, eu me alterei, saí um pouco de mim, isso não é normal, vamos parar e vamos investigar o porquê que isso está acontecendo. Porque é os primeiros sintomas dessa mudança, né, hormonal que tem no nosso corpo e que é, né, o que eu sempre falo, assim, todos nós vamos passar. Todos, por isso que não tem que ter vergonha. Não tem como fugir dela. Por isso que não tem que ter vergonha. E depois de 45, se você não tá, mentira, tu tá, amiga. E a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar para passar por essa fase. E da melhor forma possível, né? Exatamente. Então tá. E chega de tabu, né? Porque tem mulheres de 40 anos, quando a gente fala climatério... Eu nem não tô. É só ela que não tá. As outras todas estão, menos ela. Verdade. Então tá, meninas, foi um prazer tê-las aqui no programa. Mais uma vez, Paty, nossa conversa sempre flui. Rejane está convidada para voltar. Eu acho que a gente tem muito a explorar e muito a levar esta informação para as mulheres que estão nos assistindo a atravessarem essa fase linda da nossa vida. Muitas vezes a gente não quer passar por ela, mas a gente vai ser obrigada e que a gente tem que atravessar da melhor forma possível. Não, e eu vou te dizer, eu sou bem melhor hoje. Exato. Bem melhor. Eu também, eu tô muito melhor do que 6 anos atrás. Então tá, meninas, foi um prazer tê-las aqui no programa. Deixa o arroba de vocês. O meu é @Paty Silva, _. Isso, meu é @Rejane Rivière e tem o @Elas em Fases. Isso. Foi um prazer te ter em mais este episódio. Qualquer dúvida, só chamar a minha equipe, que estaremos à disposição para te atender. E não perca o próximo episódio do Papo 40+. Te aguardo na próxima sexta-feira. Seja bem-vindo à clínica da doutora Aline Gutierrez. Cada detalhe foi escolhido para que você se sinta acolhido, respeitado e seguro. A estética vai muito além da aparência. As rosas cor-de-rosa no teto têm um significado muito especial. Elas representam o florescer da autoestima, o amor próprio e a delicadeza com que cada paciente deve ser tratado. Aqui, cada história é única e cada cuidado também. A Sala Skin Cursos é um espaço de conhecimento. Aqui formamos e aperfeiçoamos profissionais. O símbolo da Skin Cursos é uma flor que se assemelha ao dente de leão. Ela representa o conhecimento que se multiplica, se expande e floresce em cada profissional que passa por aqui. Cada aluno leva um pouco da nossa técnica e conhecimento e transforma a vida de outras pessoas. Antes de cada procedimento, tudo começa por aqui, na nossa consulta. É nesse momento que eu escuto, entendo as queixas, as inseguranças e os desejos de cada paciente, seja ele homem ou mulher.
É aqui que realizamos o seu procedimento com muita discrição, técnica e segurança. Trabalhamos com planos personalizados porque cada corpo é único e precisa de muito respeito. Confiança, conforto e bem-estar começam aqui. Cada detalhe foi planejado para realizar o seu sonho.